Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta. Este é o seu Momentos de Paz. Desejamos a graça e a paz de Cristo a todos, amados irmãos, nesta manhã de terça-feira, ou seja, o terceiro dia da semana. Foi muito bom, passamos a noite e estamos aqui em pé mais uma vez para darmos sequência ao nosso propósito. Antes de nós começarmos com a nossa meditação, vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção do nosso Pai Celestial. Pai querido, nós te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pela vida, pelo privilégio que nos oferece nesta manhã ao estarmos aqui, podermos ouvir o som da natureza, podermos ver o brilho do sol e o ar que respiramos, a água que bebemos. Somos gratos por tudo e pela dádiva mais importante, que é a vida. Nos ajude nesta manhã, Senhor, a refletirmos na Tua Palavra e tirarmos dela o sustento e alimento para a nossa fé. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos mergulhando do devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, Senhor Vem. E hoje, queridos irmãos, dia 30 de janeiro, o nosso tema é orações intercessórias. O nosso texto de ler está em Mateus capítulo 18, verso 19, que diz: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Lembro-me de quando havia em Bear Creek os que sentiam responsabilidade pelos não convertidos e pelos que se achavam em trevas e não viam nenhuma luz. Então, eram marcadas reuniões de orações para que pudessem fazer da força de Deus a sua força. Em todos os casos, os seres celestiais cooperavam com tais esforços e almas eram salvas. Que experiência maravilhosa que era vivida naquela época, no começo da nossa história como adventistas de sétimo dia. Aqui nós vemos a serva do Senhor partilhando a experiência que elas viviam naquela época, nos anos 1893. Quando algum irmão se transviava da fé ou quando eles fossem para um determinado campo, aonde percebessem que a incredulidade no coração dos homens era tão grande, eles concordavam em pedir a Deus para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pudesse tocar nos corações dessas pessoas e que essas pessoas fossem então resgatadas e ganhas para o reino de Cristo. E tal como Jesus havia dito em Mateus capítulo 18, verso 19, que se por alguma maneira duas pessoas, entre elas na terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem a Deus, ser-lhes-ia concedido. E com certeza Deus não vai conceder um pedido para coisas egoístas ou que tendem a desviar os seus filhos na face da terra. Imaginem, queridos irmãos, com certeza o céu estará sempre aberto se nós fazermos programas e propósitos para orarmos em favor da salvação de pessoas que estão a perecer no mundo. Infelizmente, hoje, a nossa igreja não tem desempenhado esse papel. Estamos perdendo o papel salvífico. Há tempos atrás, a igreja era comparada como um hospital cujo propósito é salvar as almas. Mas hoje, semelhante aos hospitais da atualidade, os homens estão preocupados com o dinheiro e pouco se preocupam com os doentes, os pacientes. O mesmo nós vemos hoje nas igrejas. As pessoas estão mais preocupadas, os pastores e líderes estão mais preocupados com o êxito temporal do que com o êxito espiritual dos membros. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui e algo me surpreendeu há tempos atrás e que deixou o meu coração muito triste. Qual o propósito de Deus orientar a sua igreja para que haja a criação de pequenos grupos, ministérios, pequenos ministérios?
é para preservar a fé dos fracos, é para haver crescimento, é para haver sustento. Olhem o que disse aqui. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, que significa dizer que o propósito primário dos pequenos grupos nas igrejas é para prover a necessidade espiritual dos membros da própria igreja, fazendo deles obreiros para estarem empenhados na obra de Cristo. De um pequeno grupo, o pastor foi lá no pequeno grupo e ele deixou uma orientação bem clara, que os pequenos grupos não é para estudo, mas é apenas um grupo social, para a atividade social da igreja. Queridos irmãos, estamos perdendo o verdadeiro foco dos pequenos grupos, mas nós não precisamos depender da vontade dos homens. Precisamos seguir uma clara orientação divina da parte de Deus para o nosso bem. Mantenham indissolúvel seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual o ânimo e a força do auxílio dos outros. Manifestem eles paciência, longanimidade cristãs, não proferindo palavras precipitadas, mas empregando o talento da palavra para edificar-se uns aos outros na mais santa fé. Trabalhem com amor cristão pelos que se acham fora do redil. Ao trabalharem e orarem em nome de Cristo, seu número aumentará. Como é que o número vai aumentar? Como é que vai haver crescimento nos pequenos grupos segundo o propósito de Deus? Sim, eles terão de fazer um trabalho, eles terão de estar trabalhando e orando uns aos outros, edificando-se uns aos outros na santa fé. É mediante o trabalho em prol dos perdidos que a igreja, ao estar organizada deste jeito, poderá melhor crescer na sua espiritualidade. Não para a reunião social, onde as pessoas irão simplesmente para comer e beber, preparar bolos, preparar sucos, preparar patês, preparar seja lá o que for, para apenas cantarem, orarem e uma conversa simples e ali depois no final uma oração e tomarem um chazinho e tomarem um suco e comerem um bolinho ou um pãozinho de queijo, como é típico dos brasileiros aqui. Queridos irmãos, os pequenos grupos não foram orientados por Deus para esse propósito. São ministérios para estarem empenhados no avanço da obra do Evangelho de Cristo. Há uma obra missionária a ser efetuada e ouvimos o pretexto. Enquanto há tanto pecado e tanta necessidade de trabalho em nossos próprios países, por que manifestar tamanho zelo por países estrangeiros? Esse é o argumento que é apresentado por muitos hoje. Respondo, nosso campo é o mundo. O Salvador ordenou que seus discípulos iniciassem sua obra em Jerusalém, prosseguindo então por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Apenas uma pequena porção, uma pequena proporção do povo aceitava a doutrina, mas os mensageiros levavam a mensagem rapidamente de um lugar ao outro, percorrendo um país após outro, erguendo o estandarte do Evangelho em todos os adjacentes e remotos lugares da terra. Houve, porém, uma obra preparatória. Dizia a promessa do Salvador, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ás minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Os que não seguirem sua própria vontade e desejos, mas buscarem o conselho do Senhor, não serão estudantes rudes, pois o Senhor os instruirá. Queridos irmãos, nós precisamos seguir a orientação do que a pena da inspiração nos orienta nesses últimos dias. Precisamos vigiar, precisamos interceder uns aos outros. Estamos vivendo momentos muito decisivos, queridos. Será que estamos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Amada igreja, amados irmãos, nós precisamos realmente buscar com urgência. Já não temos mais tempo para nada.
Precisamos buscar com urgência. E agora é o momento de orarmos uns pelos outros. Chega de colocarmos barreira, chega de sectarismo, porque infelizmente até mesmo no seio adventista existe sectarismo. Quando alguns pensam de forma diferente, queridos irmãos, os saduceus, os fariseus, essa cúpula dos líderes do passado, quando eles estavam prestes para matar Jesus, o que eles fizeram, queridos irmãos? Eles uniram-se. Eles uniram-se para um propósito maléfico, atendendo à voz do inimigo para matar o Salvador. E por que não atendermos o chamado de Cristo para a salvação das almas? Precisamos, queridos irmãos, orar uns aos outros, porque o tempo está ficando cada vez mais escasso. Que o Senhor possa nos abençoar e que façamos do tema de hoje um momento de reflexão e comecemos a orar uns pelos outros, porque a promessa foi feita. Se dois concordarem num só propósito, o Senhor atenderá. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar. Querido Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Pai nos ofereceu nesta manhã. Abençoe cada um dos teus filhos, que nesta manhã possamos levar esse propósito em nossos corações, em orarmos mutuamente uns aos outros, em orarmos a favor dos perdidos, em orarmos também a favor dos transviados nos teus caminhos. Orarmos, Senhor, pelos nossos parentes que estão transviados, filhos, irmãos, esposa, esposo, familiares, parentes desconhecidos, amigos e pessoas desconhecidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos com o seu propósito, porque esta foi a oração do seu amado Filho em João capítulo 17. Ajuda-nos a sermos um, como Cristo e o Pai são um. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e que tenhamos um belo dia nesse terceiro dia da semana e reflitamos profundamente no tempo que estamos vivendo. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Aquele abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.